Curso Mestres do Maquiavelismo no primeiro link da descrição. Por que que tu é muito bom em algo quando tu faz sozinho, mas quando tu vai para público, tu desempenha aquilo de forma asquerosa, nem parece a mesma pessoa? Eu vou te dar as respostas para isso, mas primeiro deixa um like e se inscreve aqui no canal. O Tony Robbins diz o seguinte: tudo é questão do teu estado emocional e fisiológico, reações neurofisiológicas. E alguns estados são bons, são propensos a te dar sucesso, e outros estados são ruins e te propiciam ao erro. Eu vou te dar dois exemplos aqui de estados que como isso afeta toda a percepção de uma situação. Pensa em uma mulher que ela tá esperando o marido e aí o marido dela atrasou. De um lado, a gente tem a mina que vai pensar: meu Deus, será que ele morreu? O que aconteceu com ele? Coitadinho. Sabe, a mina fica ansiosa, fica estressada, angustiada porque o marido atrasou. Do outro lado, a mina fica assim, furiosa. Eu sabia, ele tá me traindo, ele não me valoriza, não valoriza o meu tempo. O que eu fui fazer? Me jogar nesse casamento? E olha só o que acontece. Esse cara, na verdade, nem tava traindo e nem morreu em um acidente, ok? Ele só tinha pegado um engarrafamento, ficou preso no trânsito. Quando ele passa pela porta da frente, a mina que estava desesperada, ela vai lá, pula e se abraça nele. Meu Deus, eu achei que tu tinha morrido, eu estava tão preocupada contigo. E já no outro caso, a outra mulher que estava furiosa, ele passa da porta e a mina já xinga: eu sabia, tu é um canalha desgraçado, desprezível, etc. Tu vê como uma situação que não tinha nada a ver com a realidade foi criada na mente dessas duas mulheres e levou elas a um leque de ações disponíveis condizentes com o estado neurofisiológicos pela suposição do que aconteceria, entendeu? Tipo assim, eu reajo de tal maneira porque eu acho que algo aconteceu de tal maneira. Essa é a importância de te entender o estado de espírito, o teu estado, o teu frame em agir com as coisas. É o seguinte: quando tu se sente bem, tu abre um leque de ações muito maiores de possibilidades de dar certo. A pessoa que pensa que pode dar errado, ela abre um leque de ações contrapostos a dar certo. Qualquer sinal mínimo de erro, essa pessoa já se acanha, já se assusta, já dá tudo errado realmente. No caso específico de alguém que faz algo muito bem sozinho, mas quando vai para público, ela faz tudo errado, o que acontece? Ela já fica pensando: pô, da última vez que eu fui fazer isso, deu tudo errado, não dá certo, eu não presto para fazer em público. Aí ela vai tentar outra vez, dar errado de novo. Ela já criou esse estado de dar errado antes de ir lá em público fazer o que ela tinha que fazer. E acaba que isso vira uma crença. E aí, só que tem pessoas que vivem em estados positivos e pessoas que vivem no estado negativo. Por que algumas pessoas que têm um sucesso tremendo são pessoas tristes, amarguradas, cheias de sentimentos ruins, depressão? Quantas estrelas do rock a gente viu cometerem suicídio? Kurt Cobain, por exemplo. Ou quantas pessoas que têm quase o mundo se dobrando aos seus pés, como Felipe Neto, e vê o mundo de forma asquerosa. O cara tem depressão, fica o tempo inteiro brigando com todo mundo, se sente perseguido, é quase paranoico. Enfim, eu tenho exemplos de pessoas muito bem sucedidas aqui que infelizmente acabam tirando a própria vida porque elas interpretam o mundo como se fosse horrível, tudo é opressor. Até me lembra um pouco de Marx. Tudo é questão da guerra de classes,
tudo é o opressor e o oprimido, e eu tô sempre do lado do oprimido, sabe? Há pessoas que interpretam realmente o mundo assim, e elas tendem a se jogar em drogas, se afundar em dívidas. Claro, não é sempre. Por exemplo, muito provavelmente o Felipe Neto, ele deve sim ter uma base emocional muito forte para não cair nesses erros idiotas. Mas, recentemente, o Whindersson Nunes caiu nisso. O Whindersson Nunes veio a público falar que depois do término do namoro dele, ele se afundou em drogas. Isso é uma coisa estúpida, idiota. Qualquer pessoa bem mais pobre, com bem menos talento, com bem menos condições reais de atingir o sucesso do que ele, não cai numa cilada assim. Aí vai um dos caras mais promissores talvez do mundo no humor e cai numa cilada dessas. Como é que a gente entende isso? É a interpretação e o estado emocional em que ele se colocou. Depois do término de namoro, ele começou a ver que tudo era ruim, que a sociedade era ruim, tudo ruim. Ele, então beleza, eu vou tomar uma atitude, vou usar droga para me sentir bem comigo mesmo. E aí ele caiu para as drogas. Entende como o estado que tu vai se colocar é importantíssimo para o teu desempenho em relação a qualquer coisa, seja viver a vida ou se dar bem em algo? Quando eu acho que eu vou me apresentar bem aqui no YouTube, falar bem, eu automaticamente fico mais disposto a falar bem. Agora, quando eu tô nervoso, ranzinza, eu tenho que fazer um corte a cada 3 segundos porque me dá raiva, porque eu fico, eu sabia que eu ia errar, olha aí, ó. Entende como quando tu consegue controlar esse teu estado e pensar de forma positiva, respirar, pensar com calma, tu consegue criar mais associações positivas do que negativas? Por exemplo, em um evento ruim que eu passei vergonha, eu sou uma pessoa que me comunica mal, eu já falei isso, né? Que eu tô recém aprendendo a me comunicar bem. E eu fui fazer uma apresentação em público, cara, e eu fiquei com tanta vergonha que eu falei, me desculpe galera, eu tô com tanta vergonha de fazer isso. Todo mundo riu. E aí, em vez de eu me sentir oprimido, nossa, constrangido, todo mundo riu de mim, eu peguei aquilo e associei positivamente. Olha aí, eu até sou um pouco engraçado, fiz todo mundo rir. Detalhe, depois dessa noite que eu fiz todo mundo rir, eu me encontrei com uma mina que tava nesse evento, que riu de mim, na verdade eram 2 minas, elas apontaram pra mim e disseram, tipo, olha lá o cara que fez todo mundo rir, e no fim dessa noite a mina até deu em cima de mim. Ou seja, fechei com chave de ouro a minha noite, mesmo tendo teoricamente fracassado, porque eu não me apresentei bem, eu ainda assim criei associações positivas sobre aquele evento. Uma próxima vez que eu tiver que falar em público, eu não vou pensar, nossa, que horror, nem nada disso. Outra coisa muito importante. Existia um cara que era muito rico, ele se chamava John Rockefeller. Talvez tenha sido o homem mais rico a já pisar no mundo moderno. Só perdendo para Salomão, talvez. E existia um outro cara que foi muitíssimo rico, talvez perdendo muito pouco pro John Rockefeller. O que esse segundo cara fez? A vida inteira ele passou perseguindo tudo que o John Rockefeller fez em vida. Leu biografia, leu táticas. Assim, ó, se um idiota que nem eu escrevesse um livro sobre o Rockefeller, esse segundo mano que era muito rico leria só porque ele queria introjetar e pensar igual o Rockefeller. E isso fez esse mano automaticamente ser um dos homens mais ricos de toda a história também, entendeu? Como é importante tu ter exemplos de pessoas que fazem aquilo que tu quer fazer, que tu olha e pensa qual seria o estado que essa pessoa se colocaria para fazer aquilo que eu quero fazer bem, e aí tu começa a realizar os mesmos procedimentos que essas pessoas. Por exemplo, quando eu penso em me comunicar bem, eu automaticamente penso no Leandro Carnal. O que o Leandro Carnal deve fazer antes de uma apresentação? Primeiro, ele deve revisar o conteúdo. Segundo, ele deve pensar, calma, Leandrinho,
Talvez ele nem pense isso porque ele já é muito experiente, mas no início ele já pensava isso. Ele deve ter pensado em algum momento do início da carreira dele isso. Calma para falar corretamente, construir raciocínios estruturados e confiança em si mesmo porque tu sabe o que tu tá fazendo. E aí ele se deu bem. Agora em contrapartida, o que eu tenho que fazer para fracassar? É só eu respirar mal, tentar falar muito rápido, tentar falar tudo ao mesmo tempo, que é o segredo para eu me dar especificamente muito mal. Enfim, siga pessoas que tu quer imitar em determinadas áreas. Por exemplo, eu quero ser tão inteligente quanto tal pessoa é. Beleza, siga aquela pessoa, tente imaginar o que essa pessoa faz para ser daquele jeito que ela é, ou o que ela faz para ter a performance que ela tem. Siga essa pessoa, pense como ela pensaria. E eu te digo, não tem erro, muito provavelmente tu vai conseguir performar em um nível bem parecido que o da pessoa. Claro, um pouco abaixo pelo seguinte fator: existe treino contínuo dessa pessoa que tu observa. Por exemplo, não dá para te chegar no futebol e imitar o Cristiano Ronaldo de cara, por quê? Porque ele tem 20 e poucos anos de treino de academia, de alimentação saudável e treino contínuo de futebol, e tu tem apenas algumas semanas, entendeu? Isso é teoricamente impossível acoplar todos os resultados dele. Agora, faça tudo que o Cristiano Ronaldo faz, faça tudo que o Cristiano Ronaldo fez durante 20 e poucos anos, pense da mesma forma que ele, que muito provavelmente tu vai ter resultados extraordinariamente parecidos com os dele. Gostando desse vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal e de deixar o teu like nesse vídeo, ok?